Milionário fica chocado ao ver mendiga negra abrir cofre deixado aberto de propósito. A notícia caiu como uma bomba silenciosa naquela mansão imensa, no coração da cidade. Arthur Mendonça, o milionário que evita qualquer contato, tá com a cabeça a mil. E não é pra menos. Imagine só. Ele, um homem acostumado a ter tudo sob controle, viu uma mulher que nunca tinha visto antes, uma mulher que muitos na rua chamariam de mendiga, entrar sorrateira, olhar em volta, quase como quem sabe cada canto do lugar, e abrir o cofre que ele deixou aberto de propósito para testar a tal empregada nova, Laura. Foi um choque que parou o tempo, fez o peito dele apertar, as mãos tremerem de nervoso. A mansão vive mergulhada em sombras pesadas. Lá dentro, cada quadro, cada objeto fala de ausência, de saudade da esposa que partiu deixando um rastro de silêncio. O brilho das peças caras não consegue esconder o vazio, desde que Laura chegou. O ar ficou estranho, uma mistura de esperança. Mas Arthur não se baseava só no que via. Tinha o sobrinho João Paulo, sempre com um sorriso torto, insinuando que Laura queria algo mais do que só um trabalho. Cuidado, tio. Ninguém entra para roubar seu dinheiro e sai só com um emprego. Esse tipo de frase se grudava na mente de Arthur, como uma voz cruel que não deixava espaço para confiar. A cada dia, a dúvida aumentava, corroía, fazia o peito dele parecer uma prisão de ferro e medo. Foi aí que surgiu o teste do cofre. Arthur deixou aquela grande porta metálica entreaberta exatamente para provocar, observar e finalmente descobrir a verdade. Ele queria agarrar o momento e pegar Laura no flagra. Ouvir algo que justificasse toda a desconfiança. O som do trinco aberto foi como uma sirene no silêncio rígido da mansão. Ele se escondeu na penumbra do corredor, coração quase pulando para fora. O que aconteceu? Laura entrou, hesitou por um segundo, olhou para trás. Não havia malícia nos olhos dela, mas curiosidade. Tocou a porta do cofre com a ponta dos dedos e simplesmente fechou. Deixou tudo como estava, como uma visitante respeitosa. Foi um choque impossível de processar. Por um instante, Arthur sentiu a máscara de desafio derreter contra a verdade nua e crua dessa mulher que ele julgava tão rápido. Mas o mistério não parava por aí. Dias depois, o segredo do passado de Laura veio à tona, mexendo com as peças desse jogo perigoso. Agora a mansão, antes só caixão de memórias, ganhava uma atmosfera nova, quase elétrica. Arthur viu aquela possibilidade rara, assustadora, abrir as portas do seu mundo fechado e deixar entrar não só uma trabalhadora, mas uma ligação real. Mas será que ele vai conseguir? O medo apimenta a dúvida e a angústia pesa no peito. Afinal, o que vale mais? O dinheiro guardado a 7 chaves ou a chance de sair da solidão pungente? E com todas essas verdades escondidas flutuando pelo ar, até onde vai a coragem de Arthur para derrubar os muros em torno do seu coração? Ei! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava em um turbilhão de emoções, ainda processando a atitude de Laura. Se ela tinha se afastado do cofre, o que isso significava? Então uma batida na porta ecoou pela mansão, interrompendo seus pensamentos. Ele se virou, o coração acelerado. O porteiro, visivelmente agitado, apareceu com um olhar de pânico. Senhor, preciso falar com você. É urgente. A urgência na voz do homem fez Arthur sentir um gelo na espinha. Ele assentiu, gesticulando para que o porteiro entrasse. Assim que a porta se fechou, o porteiro continuou, sem fôlego. A polícia está aqui. Eles querem falar com você sobre a Laura. A menção do nome dela fez um nó se formar na garganta de Arthur. O que aconteceu? Ele quase gritou. A inquietação tomando conta. A empregada, ela está envolvida em um caso de desaparecimento. Uma mulher, do bairro onde ela vive, sumiu. Os policiais acham que Laura pode saber de algo ou, pior, e está envolvida. Aquelas palavras foram um soco no estômago. Algo dentro de Arthur se despedaçou. Ele se forçou a perguntar por que ela seria capaz de algo assim. O passado dela é complicado. Eles têm algumas testemunhas que a viram perto do local onde a mulher desapareceu. Precisamos agir rápido. O porteiro disse, seus olhos arregalados. Arthur não sabia mais em quem confiar.
Os dias passados, sempre esperando, agora parecia uma cruel ilusão. O que ele pensou ser uma simples testagem de caráter, agora parecia uma armadilha digna de novela. Eu vou falar com eles. A voz dele tremia, mas tomou a decisão que mudaria tudo. Ao chegar à sala de estar, os policiais estavam esperando. 2 homens, um mais velho e experiente, o outro mais jovem, mas com um olhar penetrante. Senhor Mendonça, começou o mais velho. Temos algumas perguntas sobre sua empregada Laura. Ela é uma boa pessoa, Arthur disparou, quase implorando. Mas enquanto falava, a insegurança começou a tomar conta de suas palavras. Ela não pode estar envolvida nada disso. Precisamos que você nos ajude a entender o que ela fazia antes de trabalhar aqui. O jovem policial interrompeu, de maneira direta. O que você sabe sobre o passado dela? Arthur hesitou. Flashbacks de Laura brincando com Flora, seu sorriso iluminando a casa, vinham à mente. Mas então, a dúvida retornou. E se tudo aquilo fosse uma fachada? Ela não falou muito. Veio de longe da periferia. Tem uma filha pequena, Flora. Os homens trocaram olhares significativos, quase como uma confirmação silenciosa. Esse bairro costuma ser complicado, comentou o mais velho. E há rumores sobre Laura que devemos investigar. O mundo de Arthur estava em frangalhos. A vulnerabilidade que ele acreditava ter visto em Laura estava agora envolta em sombras. O que ele não sabia? Que mais havia por trás do sorriso dela? E se aquela mulher que ele começava a respeitar houvesse mentido? Com cada resposta que ele tentava dar, parecia mais difícil separar os fios de confiança que começavam a se enredar. Precisamos de acesso à sua casa, senhor. Precisamos ver tudo. O policial falou novamente, quebrando o silêncio espesso. Arthur sentiu seu estômago revirar. Ele não estava pronto para isso. E enquanto aqueles homens começavam a vasculhar a casa, suas lembranças de Laura mudaram vertiginosamente. O que parecia uma nova esperança agora se tornava um pesadelo. No fundo da sala, ele escutou um grito. Flora! Era a filha de Laura, correndo pela casa. Ao vê-la, uma onda de pânico tomou conta dele. O que ela está fazendo aqui? O policial mais jovem virou-se para Arthur, esperando uma explicação. Mas a verdade é que ele não tinha. E à medida que o silêncio pesava, uma nova pergunta surgia. Laura estava realmente sendo vista como uma vítima? Ou havia algo mais sinistro atrás de suas intenções? O tempo parecia ter parado novamente. O choque do que ele estava prestes a descobrir aumentava a cada batida do seu coração. O que ele não sabia faria tudo mudar. Arthur ficou paralisado ao ver Flora correndo pela sala, o coração batendo forte como um tambor ensurdecedor. Ele olhou para os policiais, ambos com expressões de expectativa e um toque de desconfiança. Ela não deveria estar aqui, Arthur disse, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. O policial mais jovem avançou em direção a Flora, que parou bruscamente com os olhos arregalados. Flora, querida, o que você está fazendo aqui sozinha? Arthur tentou soar tranquilo, mas o medo escorria por seu corpo. Antes que ele pudesse agarrar a menina e levá-la de volta, um barulho estrondoso ecoou do andar de cima. Era como se o chão tivesse sido quebrado. Os olhos dos policiais se encontraram, e um deles correu em direção à escada. Arthur sentiu um fio na espinha. Espere! Mas o oficial não parou. O silêncio que se seguiu era angustiante. Durante momentos intermináveis nada aconteceu. O tempo parecia esticar, e o pulsar nos ouvidos de Arthur ficou mais ensurdecedor. Finalmente, um grito cortou o ar. Um grito tão profundo que fez a mansão tremer. Vem rápido! O policial mais velho gritou enquanto descia as escadas, pálido como uma folha. Arthur seguiu em desespero, sua mente correndo com uma mistura de raiva e medo. Ao chegar à porta do quarto, uma cena aterradora se desenrolou. Laura estava lá, em pé, mas algo estava definitivamente errado. Sua expressão era de pura agonia, e a mão dela estava coberta de sangue. Arthur paralisou, enquanto a visão dela em um estado tão desesperador o deixava atônito. Ele nunca havia visto nada parecido. Uma das paredes estava marcada com algo escrito, e entre as manchas de sangue, a frase estava clara como um eco do que mais o aterrorizava. A verdade está enterrada. Os policiais avançaram, suas faces mudando entre o horror e a determinação. O que aconteceu aqui? O mais velho exigiu, o olhar agudo. Laura estava tremendo, o olhar perdido e quase vazio. Arthur sentiu um nó na garganta, seu coração afundando, enquanto tentava processar o que estava diante dele. Eu não sei, ela gaguejou.
tudo dentro dela parecendo quebrar. A imagem perfeita que ele construiu dela estava desmoronando em um instante. Eu não fiz nada. Eu só quis ajudar. Mas essa confusão não se alinhava. Arthur olhou ao redor, buscando respostas. O que estava acontecendo? Uma angústia sufocante tomou conta dele. Por que havia sangue? A polícia começou a questioná-la, a sala agora mergulhada numa tensão de cortar a respiração. Flora, ainda ali, olhava tudo com um olho grande e assustado. Arthur se abaixou, pegando a menina em seus braços, afastando-a da cena de horror. Tá tudo bem, tudo vai ficar bem, ele sussurrou. Mas era uma mentira. Laura começou a chorar. E em meio ao caos, ela deixou escapar uma frase que paralisou todos. Eles voltaram. Eles descobriram. Um sussurro, mas tão potente que parecia ressoar como um trovão. Arthur hesitou, o estômago revirando. Quem, Laura? Quem voltou? Nesse momento, a porta da frente foi arrombada. Vários homens entraram e a sala se encheu de vozes. Arthur mal pode distinguir o que estava acontecendo, mas um deles segurava algo na mão. Um colar que Arthur reconheceu imediatamente. Era um colar que havia pertencido à sua esposa falecida. Os homens olhavam para Laura com expressões de acusação. E tudo que Arthur soube até aquele momento começou a desmoronar. "O que vocês querem dela?" ele gritou. Mas sua voz foi abafada pelo grito coletivo. As sombras do passado agora lançavam luz sobre tudo. E como um eco, a pergunta ressoou em sua mente. Quem realmente era Laura? O caos havia começado. E agora já não havia como voltar. A conexão que ele pensou ter construído, os muros que deixava para trás, tudo estava em jogo. E de alguma forma, verdade estava prestes a emergir. Mas a que custo? Laura estava lá, em pé, envolta em um turbilhão de emoções, sangue cobrindo suas mãos. Arthur sentiu um frio na espinha, seu coração quase parando. A imagem que ele idealizou dela, construída sob sorrisos e carinho, agora parecia uma ilusão desmoronando diante de seus olhos. A verdade está enterrada. A frase na parede ressoava como um eco perverso, ameaçando revelar um mundo que Arthur nunca imaginou. Justo quando a intensidade do momento alcançava um pico, Flora, ainda segurando a mão de Arthur, olhou para a mãe e gritou: "Mãe, por que você está assim?" As palavras cortaram como uma faca, deixando um silêncio ensurdecedor. Laura, desfeita, respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto: "Flora, por favor, fica longe." Mas antes que alguém pudesse entender a gravidade da situação, os homens que invadiram a casa. O chão parecia desabar sob seus pés. Arthur tentou se interpor, mas a realidade daquela cena era muito forte. "Que tá acontecendo?" ele gritou, mas a confusão dentro dele era como um turbilhão. A especificidade do que estava acontecendo não fazia sentido. Laura olhou para Arthur nos olhos e disse com uma voz quase inaudível: "Eu não fiz isso. Eu só estava tentando proteger você." Assim que essas palavras saíram, a porta da frente se abriu novamente. Mas não era apenas os policiais. Um homem imponente e descarado entrou, trazendo uma energia opressiva com ele. Seu olhar caiu diretamente sobre Laura, como se a visse através de uma lente distorcida de raiva e compreensão. "Você nunca conseguiu se manter longe do passado, conseguiu?" ele disse, a voz baixa e cortante. Arthur ficou confuso. "Quem é você?" O homem virou-se, e Arthur pôde ver que a fisionomia dele revelava uma conexão. Algo na forma como ele se movia, a maneira como olhava para Laura. Ele estava familiar. "Sou o irmão dela", ele declarou, com um ar de superioridade que cortou a sala, como uma lâmina. "E você, Sr. Mendonça, virou um alvo fácil." O impacto das palavras atingiu Arthur como um soco no estômago. "O quê? Como assim? Se você fosse mais inteligente, teria percebido que Laura não é quem você pensa que é. Ela não fugiu do passado. Ela está fugindo de mim." O homem avançou e a atmosfera mudou instantaneamente. Laura caiu em si, seu olhar agora cheio de pânico. O delírio tomou conta de Arthur. "Laura, o que isso significa? O que você tem a ver com isso?" A frustração transparecia em sua voz. Ele sentia que o chão nas suas pernas se desfazia, desmoronando sob o peso de revelações inesperadas. "Eu nunca quis que você soubesse." Laura tentou explicar, mas o desespero refletido nos olhos dela mudou. "Diga-me que não é verdade, Laura." Arthur sentiu que todos os seus planos estavam prestes a desmoronar. O homem agora sorria, apresentando-se como a encarnação do terror da vida de Laura.
tornou-se claro para Arthur que ele estava no centro de uma trama muito mais complexa do que jamais imaginara. Ela escondeu muitas coisas de você. E tudo isso está prestes a expor uma verdade que você jamais sonhou descobrir. A tensão na sala é apalpável. Todo mundo parecia paralisar. Arthur queria entender, mas o nó na garganta o impedia de colocar as palavras em ordem. O que você quer de Laura? Arthur extinguiu o apelo, embora soubesse que nada ficaria como antes. Quero que ela pague pelos erros dela. O homem gritou, e nesse momento Laura deixou escapar um grito. Não de dor, mas de desespero genuíno. O coração de Arthur disparou ainda mais. Ele olhou para Flora, que ainda estava em seus braços, e percebeu que neste momento todos estavam em perigo. E então, como estalo, o ambiente mudou completamente. Alguém disparou um tiro. O som foi como um trovão dentro daquelas paredes. Chaos se instalou. Gritos, correria. Arthur viu Laura cambaleando enquanto o homem a segurava. A verdade agora exposta, mas esse em um estado desesperado. O pânico tomou conta dele. Arthur se perguntava quem era realmente Laura, o que ele não sabia, e com um único tiro o que poderia acontecer a partir de agora. Ele olhou novamente para Flora, seu coração apertando, a adrenalina pulsando em suas veias. O jogo mudara completamente. As sombras do passado começaram a lançar uma luz nova. Assustadora, sobre todos eles. E a única certeza era que nada mais seria igual. O caos que se instaurou na sala era insuportável. Gritos, empurrões, uma confusão de pessoas e emoções. À medida que o eco do tiro ainda pairava no ar, Arthur pulsava entre a raiva e o desespero. Ele segurava Flora com força, tentando protegê-la desse pesadelo. Olhou para Laura, agora fervendo em lágrimas e sangue, sua expressão de desespero. O que está acontecendo? Sua voz soou como um rugido, mas o pavor era real, permeando cada sílaba. Os homens à sua frente agora parecia que tinham uma missão. Era claro que não eram só policiais. Havia algo mais profundo, uma necessidade de vingança. E quando um deles segurou Laura pela cintura e a puxou para trás, Arthur sentiu que algo dentro dele se partia. — Por favor, não a machuquem! Gritou, mas seu apelo era um sussurro em meio ao barulho. — Você precisa entender. Laura não é que você pensa que é, disse o homem imponente, o irmão dela. O ar ficou pesado com essas palavras. Ela sempre foi uma parte do submundo que você nunca quis ver. Não, ela não pode ser isso. Arthur se defendeu, mas suas palavras pareciam vazias. Que tipo de segredo ela guardava? O que realmente aconteceu antes de ela entrar na vida dele? Ele buscava por respostas, mas na verdade se sentia perdido. Então, como um choque elétrico, uma mulher surgiu na porta. Os olhos dela brilharam com uma mistura de alívio e terror. — Laura! Sua voz cortou o ar. O que você está fazendo aqui? Era uma figura conhecida, mas Arthur não podia acreditar. Ela era Ana, a melhor amiga de Laura. A mesma que tinha falado maravilha sobre a nova empregada que trouxe vida de volta à mansão. Você, o que você sabe? Arthur quase rosnou, mas Ana só olhou para trás, sem resposta. Sua expressão revelava mais do que palavras poderiam explicar. Não devia estar aqui, Ana. Laura gritou, soluçando. O irmão dela agora parecia furioso, como se cada palavra da amiga a atingisse em cheio. Você sabe o que eles querem de mim. Você sabe o que eu fiz. O desespero de Laura era palpável e o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Arthur não sabia que acreditar. Os pedaços do quebra-cabeça estavam todos fora de lugar e ele não conseguia enxergar a imagem completa. Foi nesse momento que Ana se adiantou e com uma voz firme declarou: a verdade não pode permanecer oculta, Laura. Você precisa enfrentar isso. E então, em um instante, o tempo pareceu parar. Com um movimento brusco, Ana puxou uma pequena caixa do bolso. Arthur prendeu a respiração. O que ela tinha? Não! Não faça isso! Laura gritou. As palavras foram como um grito de alerta, mas Ana já havia aberto a caixa diante de todos. Dentro havia fotografias. Na verdade, imagens excessivamente nítidas que revelavam um passado obscuro. Vê isso! Ana olhou para Arthur e seus olhos estavam cheios de uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ele espreitou as fotos, um nó se formando em seu estômago. Lá estavam Laura e o homem que invadiram a casa, juntos, sorrindo. Mais imagens mostravam uma conexão com pessoas que ele nunca esperava ver.
Cada clique, uma nova faceta de segredos que estavam prestes a explodir. Sobre o que é isso? Arthur perguntou, sua voz agora embargada. Olhou de Laura para Ana. Você sabe o que isso quer? O impacto da revelação era como uma bomba. O olhar de Laura vacilou entre a culpa e a desolação. Ela não era a mulher que ele pensou conhecer. Ela havia sido parte de algo muito mais sinistro. Arthur, eu não sou o que você imagina. Eu só queria me proteger e proteger a Flora. Era um sussurro, perdido no grito da verdade que assolava o lugar. Nesse momento, ela olhou profundamente em seus olhos, mas havia uma sombra de medo e talvez de arrependimento. O irmão dela estava prestes a falar novamente, mas Arthur gritou. Basta! Que mais se esconde? A verdade está se desmoronando e todos nós precisamos saber. Mas assim que ele terminou a frase, os policiais que estavam ali, observando em silêncio, trocaram olhares. O ar pesado da sala parecia vibrar com uma tensão nova. Eles não vinham só para prender Laura. Havia algo muito maior em jogo. A realidade estava prestes a desmoronar em sua frente e ele percebeu. Tudo o que ele pensou que sabia estava em risco. E a única coisa que restava era uma pergunta aterrorizante. Até onde a verdade estava disposta a ir? O caos se intensificou na sala. A tensão era palpável. Arthur, com a respiração acelerada, olhou de Laura para Ana e depois para o irmão de Laura. Ele estava confuso, mas o desespero se transformou em raiva. Vocês precisam me dizer a verdade. O que ela fez? Laura, com as mãos trêmulas, buscava coragem para explicar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Arthur, eu nunca quis te envolver nisso. Era para proteger você e Flora. Tudo o que fiz foi por amor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas no fundo havia um frio que deixava Arthur ainda mais apreensivo. Dizer para ele o quê, Laura? O irmão dela eriçou os lábios, um sorriso cínico se formando enquanto se aproximava. Você o enganou. Todo esse tempo, ele acreditou na bondade dela, enquanto ela se afundava em mentiras. Arthur se sentiu um tolo. Ele queria acreditar nas boas intenções, mas agora a única coisa que restava era a dúvida. Ele olhou para Flora nos braços e o coração apertou. Que tipo de mundo era aquele? Por favor, me diga que isso tudo não é verdade, ele implorou. Então o barulho vindo da área de entrada se intensificou. O bate-bate, as vozes alteradas. Tudo parecia ser um eco distante. Os policiais, a princípio focados em Laura, agora estavam se movendo com urgência. Precisamos garantir a segurança da criança, um deles gritou, e o olhar de Arthur se intensificou. Mas tudo mudou em um instante, como se a realidade estivesse estilhaçando ao seu redor. Adentrando a sala, uma figura imponente fez todos pararem. Era uma mulher, alta, com um ar de autoridade e presença inconfundível. Casaco de couro e a frieza no olhar revelavam que ela não era alguém a quem se podia subestimar. Aí tá você! Finalmente te encontrei! Ela disse dirigindo-se a Laura. Arthur piscou, a confusão se intensificando, e todos os olhos se voltaram para Laura. Quem é você? O tom dela era desafiador. A mulher apenas sorriu, uma expressão que não prometia nada de bom. Ah, você sabe bem quem sou. Outra parte do seu passado que estava escondida, respondeu com um sorriso sarcástico. Você não fugiu assim tão longe, não é, Laura? Vejo que você teve sorte de assentar em uma mansão rica. A sala mergulhou em silêncio. A tensão era insuportável. O que você quer? Arthur perguntou, sua voz mais baixa, mas repleta de inquietude. O fato de tudo estar se desintegrando chegou a ser sufocante. A mulher se aproximou mais, quase sussurrando. Quero o que é meu, afirmou, enquanto seus olhos brilhavam com uma determinação fria. E o que você também ainda não descobriu? O jogo que você e sua querida esposa pensaram que haviam enterrado. Mas tudo isso é só o começo. Com cada palavra, Arthur sentia como se os laços que o conectavam a Laura estivessem se desfazendo. A mulher segurou um objeto na mão, reluzente sob a luz da sala. Era uma chave. Não qualquer chave, mas uma chave que Arthur reconheceu imediatamente. Uma chave que pertencia ao cofre que ele deixara aberto. Vocês acham que essa relação era só um acaso? Que ela estava aqui apenas para cuidar de tua filha? Não. Laura e eu temos um histórico, muito mais profundo do que você imaginou, Arthur. A revelação ecoou nas paredes da mansão, quebrando a suspensão do tempo. Arthur sentia como se a terra tivesse se movendo sob seus pés. O olhar de Laura disparou para a chave, uma mistura de medo e desespero se formando nos olhos dela. Não, não! Você não pode fazer isso! Ela gritou, mas a mulher permaneceu inabalável.
Nesse momento, a sala parecendo colapsar em horizontes de tensão. E foi quando o irmão de Laura, com um olhar furioso, proferiu uma frase que fez o ar gelar. Tá tudo perdido. O que você omitiu, Laura, não pode ser escondido por mais tempo. Com um grito de alerta, uma nova revelação surgiu. Os segredos escondidos não eram apenas sobre Laura, mas algo muito mais sombrio que se entrelaçava entre eles. O passado que todos tentavam evitar agora se erguia como uma sombra ameaçadora. Arthur sentiu um nó na garganta, a verdade espelhando um jogo mortal que todos estavam prestes a perder. Você não sabe a verdadeira natureza do que está sendo guardado, a mulher disse, e todos os olhares se congelaram. Arthur percebeu que, independentemente da escolha que faria, tudo estava prestes a mudar para sempre. Ele olhou para Laura, para Flora e sabia. O que aconteceria a seguir ultrapassava qualquer expectativa. As peças se moviam e agora a única certeza era o iminente colapso de uma mentira que selara o destino deles. E a pergunta que pairava no ar era: até onde você iria para proteger aqueles que ama? Mesmo que isso signifique a enfrentar o seu próprio passado. A sala estava em choque. Tudo parecia se mover em câmera lenta, enquanto a tensão pairava como uma nuvem pesada. Arthur, com o coração disparado, não conseguia processar o que acabara de ouvir. A mulher imponente estava trazendo à tona um passado que Laura tentava enterrar, e agora a verdade estava prestes a explodir em sua cara. Eu não sou uma criminosa, Laura gritou, tentando se defender, mas o tom dela não era mais convincente. Havia uma fraqueza na voz que deixava Arthur ainda mais aflito. Você não entende? Eu só queria proteger você e Flora. O desespero dela era palpável, e o irmão apenas sorria, como se estivesse assistindo a um espetáculo. O que você fez, Laura? Arthur não conseguiu esconder a indignação. Ele olhou para as fotos na caixa, a confusão crescendo. A cada imagem que via, seu coração doía mais. Criaturas da noite, pessoas que pareciam com ladrões. A realidade se tornava insuportável. E a mulher à sua frente, com um olhar de aço. E estava lá para cobrar tudo aquilo. Ela fugiu do passado com você, Arthur. Mas o passado nunca fica longe, a mulher disse, agora se dirigindo a ele. A sala parecia vibrar com isso. Ele queria acreditar que tudo era apenas um mal-entendido, mas era difícil ignorar a sombra que se desenhava sobre Laura. Tudo isso é uma mentira, Laura implorou, mas já não havia mais confiança em sua voz. Ele olhou para Flora, nos seus braços, precisando proteger a criança daquele turbilhão. E foi quando tudo desabou. Um barulho ensurdecedor quebrou a tensão. A porta foi aberta com um estrondo. E um grupo de homens armados adentrou a mansão, virando a cena de cabeça para baixo. Todos no chão, um deles gritou. E a gritaria se espalhou como fogo em palha seca. Arthur agarrou Flora ainda mais forte, enquanto os policiais se preparavam para reagir. Vamos, rápido! Alguém gritou. Mas em meio ao caos, a visão de Laura em pânico fez Arthur hesitar. Ela estava paralisada enquanto o irmão dela empurrava os intrusos, criando uma tela de defesa. Vocês não podem levar ela! Arthur gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. A nova figura na sala, a enigmática mulher com a chave na mão, se virou e começou a rir. Você não sabe o que está em jogo, Arthur. O que essa mulher fez não é mais uma escolha, é uma obrigação. As palavras dela cortaram a sala, ecoando em seus ouvidos. O que Laura havia feito? Arthur não conseguia entender. A confusão era como uma tempestade dentro dele. E quando todos os homens começaram a se movimentar, a mulher interveio. Parem! Você não sabe o que aconteceu aqui. Nesse momento, Arthur percebeu que a sala não era apenas um espaço físico. Ela estava mergulhada em segredos e mentiras. Ele olhou para Laura, sua expressão era uma mistura de pânico e resignação. Eu fiz o que eu tinha que fazer, ela disse, quase um sussurro, amor. Era a única maneira de proteger Flora. E você? Proteger de quê? O choque invadiu a voz de Arthur. Suas pernas pareciam bambear sob o peso da revelação. O que é que você não quer que eu saiba, Laura? E então, o que ninguém poderia prever aconteceu. O homem que estava à frente, um dos invasores, virou-se para Laura e falou com um tom diferente. Você não tem escolha, Laura. É hora de cumprir sua parte. Com isso, jogou algo no chão. Uma foto, uma revelação devastadora. Era uma imagem de Arthur, de uma reunião que ele pensou ser secreta. Você os traiu, não foi? O mundo de Arthur desmoronou. Ele olhou para a imagem, reconhecendo a verdade que nunca soube. Os ecos de uma traição profunda vibraram na sala. Fluidos de raiva, dor e confusão, tudo girava ao redor deles. O que Laura havia enviado ao mundo. E o que havia entre eles era apenas uma armadilha. E enquanto a voz dos homens aumentava,
Arthur sentiu um nó na garganta. Como ele não viu isso? A única coisa que restava agora era a dúvida até onde Laura estava disposta a ir para proteger o que realmente importava. A sala girava, o futuro parecia incerto, e em meio ao caos, a única certeza era que a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em choque. Tudo parecia se mover em câmera lenta, enquanto a tensão pairava como uma nuvem pesada. Arthur, com o coração disparado, não conseguia processar o que acabara de ouvir. A mulher imponente estava trazendo à tona um passado que Laura tentava enterrar, e agora a verdade estava prestes a explodir em sua cara. Eu não sou uma criminosa, Laura gritou, lutando para se defender, mas sua voz não era mais convincente. Havia fraqueza em suas palavras. Você não entende. Eu só queria proteger você e fora. O desespero dela era palpável. O irmão observava tudo com um sorriso cínico, como se fosse um grande espetáculo. O que você fez, Laura? Arthur não conseguiu esconder a indignação. Ele olhou para as fotos na caixa, o coração doeu a cada imagem. Criaturas da noite, pessoas que ele nunca imaginaria em seu caminho. A realidade se transformando em um pesadelo. Ele olhou para Flora em seus braços, pensando em como proteger a pequena. Então, como um soco no estômago, o corpo de Laura estremeceu. Proteger de quê? A expressão dela misturava pânico e arrependimento. Ela parecia desmoronar diante dos olhos dele. Arthur precisava de respostas. Quem são esses homens? O que você me escondeu? Sua voz se elevou, mas foi abafada pelo barulho da porta se abrindo. Uma figura imponente entrou, trazendo uma energia opressiva. Arthur não reconheceu de imediato. Mas era uma mulher que parecia ter o controle total da situação. Ela olhou diretamente para Laura, o olhar frio e calculado. Aí tá você! Finalmente te encontrei, disse, sua voz cortante. Arthur franziu a testa. Quem é você? Mas a mulher ignorou sua pergunta e se concentrou em Laura. Você nunca conseguiu se manter longe do passado, conseguiu? O pânico se espalhou. Arthur sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O irmão de Laura aproximou-se, determinado. Laura, conta pra ele! Conta tudo! A pressão estava em cima dela, e a atmosfera se tornava mais pesada. Eu só queria me afastar. A voz de Laura era quase um sussurro. Fazer uma vida melhor. Com você, Arthur. O choque dela era quase palpável, mas a verdade parecia prestes a explodir. E então, algo impressionante aconteceu. A mulher do passado de Laura se virou bruscamente, e seus olhos brilharam. Se você não contar, eu contarei por você. O olhar dela imediatamente ficou fixo no irmão de Laura. Você ainda não sabe, não é? Do que você está falando? O homem gritou, confuso. Sobre o legado, o que realmente temos. A mulher lançou uma bomba que fez Arthur sentir o mundo girar. Laura não é apenas uma fugitiva. Ela é uma herdeira de um crime que marcou vidas. A revelação foi como um golpe. Tudo ao redor ficou em silêncio. Os policiais, a tensão, até mesmo Flora, que olhava aterrorizada. O irmão de Laura caiu em si. Você está mentindo? Não, querido. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que sua irmã realmente é? Um símbolo de traição. Ou você nem percebeu? A mulher olhou para Laura com desprezo. Seu pai, ele sempre soube que um dia isso aconteceria a voltar para te pegar. A crueldade nas palavras dela moldou a sala como um eco de tristeza. Arthur sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Laura era parte de um legado sombrio? Ele olhou para ela e o desespero transparecia. Agora era um jogo de cartas sobre a mesa. Ninguém estava salvo. Eu não sou assim, eu só queria... Laura começou, mas a atmosfera era tão carregada que cada palavra parecia se perder no ar. Não tente esconder mais. Foi você quem tomou a decisão. Essa vida te chamou de volta, e não há como escapar. A intensidade das declarações fazia as paredes parecerem se mover. A verdade pairava no ar, e Arthur estava prestes a desmoronar com cada revelação. Olhou para Laura, buscando respostas em seu olhar. Mas o que ele viu ali não era alívio, e sim uma mistura de medo e dor. Algo viria. Era como se o mundo deles estivesse desmoronando em um instante. A grande pergunta agora era, até onde Laura estava disposta a ir para proteger o que realmente amava? A tensão subiu, e enquanto o silêncio se aprofundava, a sala se preparava para o impacto de revelações inimagináveis. O que mais estava por vir? E, acima de tudo, quem realmente era Laura? Com essas perguntas ressoando, Arthur sentiu que a verdade estava apenas começando a se desvelar, e o preço disso poderia ser tudo o que ele mais amava.
O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada olhar estava fixo em Laura, e o peso da revelação quase era visível. Arthur sentia a raiva e o desespero se misturarem dentro dele, como um furacão prestes a explodir. O que você está dizendo? O que você fez? Sua voz tremia, buscando entender o caos que estava prestes a desmoronar. Laura balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é o que você está pensando. Eu só queria me afastar disso. A mulher imponente apenas sorriu, um sorriso frio que tirava o ar da sala. Fugir não resolve nada, querida. Ninguém escapa do passado, principalmente quando ele está tão entrelaçado como o seu. Nesse momento, o irmão de Laura, com um olhar de fúria, fez um movimento brusco. Qual é o seu problema? Sempre teve que se esconder atrás de mentiras? Ele rosnou, a violência nas palavras esquentando a atmosfera já tensa. O que parecia ser uma simples troca de acusações estava se transformando em um interrogatório emocional. Arthur sentiu que o chão não sustentava mais aquele pesadelo. E nesse turbilhão, um grito cortou o ar. Flora, assustada, agarrou-se mais forte a Arthur, seu pequeno corpo tremendo. — Mãe, o que está acontecendo? A inocência dela expôs a fragilidade da situação. E essa cena tocou a todos na sala. Laura virou-se para a filha, o desespero ainda mais profundo em seu olhar. — Flora, querida, tudo vai ficar bem, eu prometo. Mas assim que essas palavras deixaram sua boca, uma explosão de gritos irrompeu do fundo da casa. A porta principal se arrombou e um grupo de homens encapuzado entrou. Armas em punho, determinação estampada no rosto. O caos tomou conta. — Todo mundo no chão! Um deles gritou, fazendo o ambiente explodir em pânico. Arthur agarrou Flora com firmeza, olhando para Laura e vendo a dor e o medo misturados em seu rosto. Pânico. Era visível em cada respiração. Quando os homens se espalharam, um deles apontou diretamente para Laura. — Você é uma traidora. O que mais está escondendo? O som da pistola pronta para disparar ecoou como um trovão e o coração de Arthur quase parou. — Não, por favor! Bradou em desespero. Mas um dos invasores a segurou pelo braço, e a cena se tornava ainda mais caótica. — Você vai ter que nos acompanhar e responder pelo que fez. A determinação dele só aumentava a tensão, como se tudo tivesse prestes a se desmoronar. — Calma! Arthur gritou, tentando proteger Flora enquanto salvaguardava a integridade daquela sala em frangalhos. Mas, à medida que a situação se intensificava, suas palavras pareciam vazias. Nesse momento, Laura olhou para Arthur com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Uma tensão profunda, como se tudo tivesse prestes a mudar. Eu sou involuntária nessa história. Laura começou a falar mais uma vez, mas o grito de um dos homens a interrompeu. — Você esteve no centro de tudo. É hora de resolvermos isso aqui, agora. E, como se tudo tivesse sido ensaiado, o chão estremeceu sob seus pés. Uma porta se abriu abruptamente e um brilho intenso iluminou a sala. A luz revelou não apenas os rostos aterrorizados, mas trouxe à tona algo que todos temiam. Atrás dos homens, uma figura conhecida para Arthur surgiu. Era Fernando, o amigo de anos dele, um homem que se dizia sincero e leal. Mas agora, sua expressão estava repleta de ódio. — Fernando, o que você está fazendo aqui? Arthur ficou chocado, sentindo a traição em cada palavra. Ele tentava entender, tentando reunir as peças de um quebra-cabeça e não fazia sentido. — Eu tô aqui para acertar as contas, Fernando gritou, e a sala sentiu o impacto de suas palavras como uma onda. Toda essa mentira precisa terminar. E você, Laura, precisa pagar por tudo o que fez. O quê? Pagar? Como assim? Onde está o sentido disso tudo? Arthur sentia como se batesse contra uma parede invisível. Ele nunca pensou que Fernando pudesse estar envolvido em algo tão sombrio. E essa virada o deixou estonteado. Você acha que não sabemos? Fernando avançou e a tensão explodiu. Seu passado não é só seu e se envolve muito mais do que imagina. E eu tô aqui para garantir que a verdade venha à tona. Arthur olhou para Laura. E tudo que ele acreditava estava ruindo ao seu redor. Os relacionamentos, as promessas, tudo estava em perigo. Então, no ápice de sua confusão, sentiu um nó se formar no fundo da garganta. — Até onde você chegou? Perguntou ele a Laura, em um sussurro. Laura não respondeu. E com isso, a sala mergulhou em um silêncio angustiante, enquanto todos esperavam que algo, algum custo caro, viesse à tona, e parecia que nada voltaria a ser como antes. O caos na sala parecia um eco incessante. Gritos e vozes se entrelaçavam, e Arthur, com Flora em seus braços,
tentava entender a situação. O irmão de Laura e a mulher misteriosa estavam a um passo de uma explosão. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Basta! Ele gritou, a voz falhando sob a pressão. O que realmente aconteceu aqui? A mulher sorriu de forma desdenhosa, como se tivesse tudo sob controle. Você realmente acha que a vida da sua namorada é tão simples, Arthur? O impacto da pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ela não é apenas uma empregada comum. O que ela esconde é maior do que você imagina. Laura, com os olhos arregalados, balançou a cabeça em negação. Arthur, não. Eu não sou como eles dizem. O desespero na voz dela fez seu coração apertar. Ela queria que ele acreditasse, mas a verdade parecia estar se desnudando diante dele. E ele não sabia se poderia afiar. Os homens armados se moviam. A tensão era palpável. Você não pode simplesmente fugir do que fez. Disse o irmão dela em um tom acusatório. Suas escolhas estão de volta para te cobrar. A atmosfera estava carregada. E Arthur sentiu um nó na garganta. O que Laura realmente tinha feito? E quanto mais tempo perdêssemos aqui, mais perigosa a situação se tornava. Ele olhou para Flora, seus olhos inocentes mirando os rostos cruéis ao redor. E isso o motivou a agir. Você precisa se afastar dela! Arthur gritou para os homens, tentando desviar a atenção. Ela não tem nada a ver com isso, mas a verdade ecoava na mente dele. Laura estava envolvida em algo que não conseguia compreender. Então, uma explosão de ruídos veio da porta da frente. A chegada da polícia. Finalmente. Os homens armados hesitaram, e nesse momento de distração, Laura se lançou em direção a Arthur. Me ajude! Não posso voltar! Ele a segurou, sentindo seu coração disparar. Então me diga a verdade, Laura. O que está acontecendo? A necessidade dela de se afastar fez sentido, mas ele precisava de mais. A pressão estava intensa. Com um suspiro pesado, Laura começou a explicar rapidamente, as palavras escorrendo de forma atropelada. Eu trabalhei para pessoas erradas. Eles estavam me forçando a fazer coisas que eu não queria. O irmão, ele sabe. Ele quer me trazer de volta para a vida que eu deixei. Arthur trocou olhares aflitos com o irmão de Laura. O pânico carregava a resolução de uma decisão. As sirenes da polícia se aproximavam e o momento se tornava crucial. Não podemos deixar que eles a levem. Ele não sabia se poderia confiar completamente em Laura, mas havia algo sincero em seu olhar. O que tinha acontecido com os olhos brilhantes que ele conhecia? Arthur, confie em mim. Eu só quero proteger você e Flora. Ela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E, do fundo de sua dor, um eco de esperança brotou dentro dele. Foi então que a polícia entrou, armas em punho. Todo mundo no chão. O caos explodiu novamente. Mas a presença das autoridades trouxe um lampejo de alívio. Os homens armados hesitaram. As tensões mudaram. E em um movimento rápido, os policiais tomaram o controle da situação. Coloquem as armas no chão, gritou o oficial. Com o estresse acumulado, Arthur sentiu seu corpo relaxar enquanto os invasores eram apreendidos. Mas a luta não havia acabado. Laura ainda estava sob ameaça. Com um brilho nos olhos, ela olhou para Arthur. Obrigada. Eu sei que isso não acaba aqui. Mas você acreditou em mim. Não pôde responder. As palavras estavam presas na garganta. Então, uma explosão de gritos e sapatadas lançou um novo horroroso na sala. O irmão de Laura, frustrado, apontou para eles. Vocês não sabem o que estão fazendo. Estão se metendo em algo muito maior. Mas a palavra maior ficou ecoando, ressoando em um conflito que não estava resolvido. Arthur se virou para Laura, a ansiedade dominando suas emoções. E agora, o que fazemos? Como vamos seguir em frente? No fundo, ele sabia que não tinha o retorno. Eles tinham que enfrentar as consequências. Precisamos confrontar nosso passado, juntos. Laura respondeu firmemente. E naquele momento, ele sentiu um fio de esperança. Eles não tinham certeza do que esperar, mas sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Enquanto os policiais conduziam os homens, Arthur olhou para Flora, agora em segurança. A vida estava prestes a mudar, e eles precisavam estar prontos, mas não sabiam o que ainda estava por vir. E assim, em meio à promessa de novos começos e sombras do passado, a história deles continuava, sem que ninguém soubesse de verdade qual seria o próximo passo. Se você chegou até aqui, é o momento de se juntar a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que você acabou de ler. Quero saber o que você pensa. E se você conhece pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho intenso, compartilhe instantaneamente esse vídeo com eles. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância.